Você tem todo motivo para adorar ao Senhor. Bendito seja Deus. Glorifique a Deus. Ofereça o seu melhor culto ao Senhor. Bendito seja Deus. O culto mais excelente para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Se você ainda não abriu a sua boca, não utilizou seus lábios, faça isso em nome do Senhor. A palavra de Deus diz para você: abre bem a tua boca e te encherei, diz o Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Queridos irmãos, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Vamos à palavra de Deus. Nós já recebemos uma palavra do Senhor ministrada pelo missionário José Filho, e eu quero compartilhar convosco também uma mensagem bíblica que eu oro ao Senhor que seja dos céus para os nossos corações, que acima do homem fale o Espírito Santo com a igreja. Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19. Bendito seja Deus. Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19. Você pode acompanhar essa leitura bíblica conosco. Nós faremos a leitura de 2 textos sagrados antes da celebração da Santa Ceia. Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou-se imediatamente. E a figueira secou-se imediatamente. Também localize em sua Bíblia Evangelho segundo João, o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 15. Estaremos lendo os 4 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 4. João, capítulo 15, dos versículos 1 ao 4. Exaltado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Em outra versão diz o viticultor ou agricultor. Versículo 2: Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Bendito seja Deus. Meus irmãos, nessa noite quero falar aos queridos
sobre algo que interliga esses dois textos que nós citamos. Se eu fizesse uma pergunta, o que há de semelhança entre as duas referências que nós acabamos de ler, poderia vir à nossa mente algumas respostas. Não sei se já deu para os irmãos perceberem que os dois textos bíblicos falam de árvores, falam de fruteiras. O texto de Mateus fala sobre a figueira. O texto de João fala sobre a videira. A figueira e a videira. Que nessa noite de Santa Ceia, da ceia do Senhor, que nessa noite que nós nos reunimos em nome do Senhor, nesse culto, que possamos refletir sobre qual dessas árvores nós nos identificamos enquanto cristãos. Pois aqui nós temos alguns propósitos. Acima de tudo, nós temos o propósito de adorarmos ao Senhor, de oferecermos culto a Deus. Mas também num momento como esse, dentre outros propósitos, nós temos também a oportunidade de refletirmos como nós estamos perante o Senhor, como está a nossa vida diante de Deus. E a Santa Ceia, ela traz também essa mensagem: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, com qual dessas árvores nós, enquanto cristãos, nos identificamos? A figueira não é uma árvore comum na nossa região. Nós temos mais costume com algumas árvores típicas, fruteiras típicas, como por exemplo a mangueira, goiabeira, pé de jaca. Mas a figueira não é tão comum. Mas para o contexto em que a Bíblia foi escrita, para a região geográfica que é Israel, a figueira era bastante conhecida. A figueira é uma das árvores mais antigas para essas civilizações. A figueira na Bíblia tinha como símbolo, era símbolo de honra, de fertilidade. Inclusive, Abacuque capítulo 3, o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, porque a figueira, ela também movia a economia, movia a vida dos israelitas. Então era um caos para os israelitas se a figueira não desse frutos. Então o profeta em Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. E em Mateus capítulo 21, o texto nos mostra uma figueira que não deu seu fruto. Jesus, ele cedo da manhã, volta de Betânia para Jerusalém, volta para a cidade. Ele teve fome, e ao desejar se alimentar daquela figueira, ele não encontrou o que desejava. E a Bíblia diz que ela secou-se imediatamente depois da declaração de Jesus. Preste atenção aqui. Por que que Jesus amaldiçoa, declara contra aquela árvore, contra aquela figueira?
Não poderia Jesus ter ido em busca de outra árvore? Não poderia Jesus ter deixado passar aquela árvore e ir em busca de outra opção para se alimentar? Nada Jesus faz por acaso. Há uma mensagem de Deus aqui nessa passagem, nesse episódio. A figueira, ela representa, preste atenção, ela representa uma vida de aparências, pois Jesus procurou na figueira fruto, porque o sinal que a figueira estava frutificando era ela ter muitas folhas. E a Bíblia diz que Jesus não encontra nenhum fruto a não ser folhas. O cristão não pode jamais viver de aparências. Infelizmente há pessoas que vivem de aparências. São religiosos, se gabam em dizer eu tenho 30, 20 ou mais tempo que faço parte de determinada igreja, tenho funções, tenho destaque, mas às vezes não dão exemplo que condiz ao caráter de um cristão. Mas há um Deus nos céus que contempla e que vê todas as coisas. E são pessoas que vivem de aparência. Mas a figueira também, de Mateus 21, ela não cumpre o seu propósito. Qual era o propósito da figueira? Era dar frutos. Ela não deu frutos, ela não cumpriu o seu propósito. Aquela árvore estava no melhor lugar que ela poderia estar, que era na cidade do bom Deus. Ela tinha a oportunidade de ter uma das missões mais nobres, alimentar o mestre, o Rei Jesus, mas ela não cumpre a sua missão. Ela se afasta do seu propósito, que é frutificar. Para nós entendermos isso, é bom nós olharmos o que está ao redor desse texto, o contexto de todo o capítulo 21 de Mateus. A Bíblia diz que o capítulo inicia com um ato profético. Jesus entrando na cidade de Jerusalém, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, multidões adorando ao Senhor e declarando: Hosanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pessoas em um ato de honra lançavam galhos de palmeira, galhos de árvores, para que o nosso Senhor passasse montado naquele jumentinho. Mas ao entrar em Jerusalém, a Bíblia diz no capítulo 21 que Jesus chega a um local. Qual era aquele local? Era o templo. Jesus chega no templo. E aquele templo era o local mais importante para a nação. Aquele templo era o local de culto. Olhe para cá. Naquele período não haviam congregações como hoje. Só havia um templo para os judeus,
que era em Jerusalém. Haviam sinagogas, mas templo de fato só havia ali aquele em Jerusalém. Só que Jesus chegando ali, ele contempla algo diferente de um culto. Ele contempla multidões, mas aquelas multidões eram compostas de soldados a serviços do Império Romano. Aquela multidão era formada de políticos, numa mistura do povo de Israel com os romanos. Ali naquela multidão haviam muitos religiosos, mas religiosos que talvez você já ouviu alguma pregação ou ensino sobre eles. Os fariseus, os escribas, os zelotes, essênios, tantos religiosos com suas belas roupas que identificavam piedade, com seu linguajar polido, com seu semblante de pessoas boas. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquelas pessoas tinham se distanciado de Deus, a tal ponto do Senhor chamá-los de sepulcros caiados. Por fora uma beleza, mas no seu interior, no seu íntimo, havia podridão. Tinham se afastados do Senhor. Jesus, ao chegar no templo, contempla aquela multidão. A estrutura do templo mesmo, ela transmitia uma exclusão. Nem todas as pessoas poderiam entrar no templo. Havia o átrio, o pátio, em que as multidões ali estavam. Mas a multidão, os gentios, as pessoas de outras nações, não poderiam entrar no pátio das mulheres. Somente as mulheres poderiam entrar naquele pátio. Mas passando do pátio, aquelas mulheres não poderiam mais passar. Elas se limitavam àquele local. Aí somente os homens judeus poderiam acessar o chamado pátio dos israelitas. Mas os homens israelitas paravam naquele local, e somente os sacerdotes poderiam acessar o outro pavilhão. Mas nem os sacerdotes poderiam ir à frente, porque somente o sumo sacerdote poderia alcançar o local mais privilegiado do templo. E Jesus, ao chegar naquele local, ele se depara com pessoas, com os cambistas, que vendiam e compravam para obter grandes lucros. Um sacrifício, imagine só um pássaro que custaria 10 reais, aqueles homens estavam cobrando 80 reais, porque eles sabiam que as pessoas que chegavam ali, eles tinham interesse de comprar com eles, para oferecer aqueles animais em sacrifício a Deus. E aí a Bíblia diz que ao entrar no templo, Jesus expulsa os que ali vendiam, os cambistas. Ele derruba as mesas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e ele mesmo declara: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado em covil de ladrões. E o nosso Senhor Jesus, ao fazer toda aquela declaração, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para enfermos, para doentes, e a Bíblia diz: cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. A figueira representava uma sociedade de, inclusive religiosos,
que se afastaram de Jesus. Mas o nosso Jesus, Ele é diferente de tudo isso. Bendito seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em João, capítulo 15, a Bíblia vai falar sobre uma videira. E no capítulo 15, nós poderíamos até pronunciar, que ficaria muito lindo em dizer: a igreja é a videira verdadeira. Mas é correta essa expressão, irmãos? João capítulo 15 está dizendo que a igreja é a videira verdadeira? Não, né? Mas ficaria legal, né, irmãos? Se dissesse o texto sagrado: vós sois a videira verdadeira. Não ficaria? Porque a Bíblia vai nos chamar de luz do mundo, sal da terra. Paulo vai nos chamar de coluna e firmeza da verdade. Então ficaria bom se ficasse: vós sois a videira verdadeira. Mas ela diz diferente, o nosso Senhor diz diferente. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Pai é o viticultor, Ele é o arquiteto, e vós sois ramo de videira. Vós sois ramo de videira. Bendito seja Deus. Algumas lições aqui na videira. Primeira lição: há dois tipos de ramos. Os ramos que não produzem, os ramos que são cortados e lançados fora. Preste atenção. Esses são ramos que não permanecem ligados à videira. São aquele tipo de semente que caiu à beira do caminho, que vieram os pássaros e arrebataram essas sementes. São aqueles que nunca farão parte do corpo de Cristo, que às vezes chegam à igreja, mas não permanecem em Cristo e logo se vão. Mas vós, igreja do Senhor, são ramos da videira, sois escolhidos de Deus, chamados de Deus, que estão ligados à videira. Só os escolhidos. Levante a mão para o alto e glorifique ao nome do Senhor. Outra lição da videira: vocês que são ramos, Ele ama todos vocês. Ele não desiste de você. Ele valoriza você. E se for necessário, o viticultor poda essa árvore. O viticultor, ele limpa esse ramo, bendito seja Deus, para que produza mais, para que permaneça. Só quem está entendendo, glorifique e exalte ao Senhor. A terceira mensagem a terceira lição é que nós dependemos da videira. Nós dependemos do tronco da videira. Eu fui fazer uma pesquisa e através de vídeos eu percebi, eu constatei que a videira, o pé de uva, quando ela está muito nova, cerca de 1 ano, 2 anos, tem um caule que não é tão frondoso.
Sendo assim, a videira produz poucos cachos de uva. Mas a videira, ela chega a uma fase adulta a partir dos seus 20 anos. E com 20 anos os ramos se espalham numa que eu posso chamar de uma tela. Ela esparrama como uma plantação de maracujá, para que vocês possam raciocinar e colocar na sua mente para facilitar. Os ramos se espalham, há uma grande frutificação, cachos belos, saborosos, mas tudo está alicerçado no tronco da videira. E aí eu fui olhar através de vídeos o tronco da videira. Ele é cascudo. O tronco da videira, ele é frondoso. O tronco da videira, ele tem uma superfície rígida. Aleluia! Então, em nossas vidas, fique de pé em nome do Senhor Jesus, glorificando ao nome do eterno Deus, ligado no trono de Deus. Eu vou encerrar dizendo, nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos de maior dificuldade da vida, todos os dias da sua vida, das nossas vidas, saibamos que nós podemos confiar no tronco da videira. Saibamos que nós podemos nos abraçar no tronco da videira. Sabemos que nós podemos depender dele, porque ele é poderoso. Quem é a videira? Quem é a videira? Jesus. Nome precioso, glorioso, maravilhoso, gracioso. Bendito seja Deus, esse Jesus que morreu na cruz, lá no Calvário, seu sangue foi derramado, ele sofreu. Isaías, o profeta, diz que era homem de dores. Olhávamos nós para ele e não víamos beleza alguma. Foi esbofeteado, foi cuspido, carregou o madeiro, mas não negou o seu propósito, não negou a sua missão. Expirou no alto do madeiro, no Monte Caveira, no Monte Calvário, e ele disse: está completado. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E expirou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E ele está aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você pode olhar para ele com os olhos da fé e saber que a igreja se fundamenta nele. Você pode ouvir o seu brado dizendo: aleluia, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Só mais uma vez, levante as suas duas mãos ao alto. Aleluia, como ministro do Evangelho,
Eu declaro renovação, eu declaro restauração, eu declaro bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja curado, seja curada, sinta o toque das mãos do Senhor. Aleluia, aleluia. Não percamos jamais a nossa identidade com o Senhor Jesus. Sejamos sempre dependentes de Jesus. Nesse momento vamos ceiar em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa é poder participar da ceia do Senhor. Adore ao Senhor. Eu vou deixar que você adore por um instante. Eu vou deixar que você adora. Quem está aí na entrada do templo, que adora ao Senhor, que glorifica a Deus. Os irmãos dos vocais, onde estão, que adorem ao Senhor. Esses que estão no púlpito sagrado, bendito seja Deus, adoram também o Senhor. Aleluia.